Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês um bichinho que está super em alta no momento, que é o porco-espinho. Eu fiz um molde exclusivo aqui para trazer no canal aqui pra vocês, todo trabalhado no brilho, com material diferente que eu usei. Então se você quer saber que material que é esse e aprender a fazer ele, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? Então, primeiramente, nós vamos riscar todas as partezinhas aqui no feltro. Então, a gente usa uma caneta comum mesmo que você tiver aí na sua casa, posiciona o molde, aqui a cabecinha, nós vamos riscar. A gente risca sempre o molde espelhado, tá? Que é pra realmente as partes ficarem iguais. Então, a gente vai fazer isso com todas as partes dele. Nós vamos fazer com os pezinhos, com os bracinhos, sempre cortando, riscando espelhado, tá bom? Então, uma vez que a gente riscou, a gente vai fazer o corte agora, vou separar pra ficar mais fácil pra cortar. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o risco da caneta, tá? A gente vai cortar pra dentro. Tá certo? Então, a gente tira toda a sobra da caneta, todos os vestígios pra fora. No vídeo do passarinho que eu tenho aqui no canal, se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Eu falei bastante sobre os acabamentos, então, quando tiver algum vestígio ainda de caneta, a gente deita a tesoura dessa maneira e vai tirando os pelinhos, ok? Entre outras dicas que eu deixei lá, para quem é iniciante, vale a pena conferir lá no vídeo, certo? Então, nós vamos fazer isso com todas as partes do feltro. A cabecinha, o focinho, as patinhas, o bracinho, as orelhinhas, tudo que vai ser no feltro bege, ok? Nós vamos começar primeiro, então, pela cabecinha. E eu trouxe esse material aqui novo, que aqui na minha cidade eu encontro como manta para chinelo. Eles usam no solado ali do chinelo, né, quem customiza. Então, ele é assim, desse lado, e ele tem vários tipos de estampas, de brilho. E eu acabei testando esse material novo e gostei bastante do resultado. Então, a gente também vai vir aqui, riscar o detalhezinho da cabecinha. Então, está cortada. Feito isso, nós vamos pingar um pouquinho de cola silicone líquida, ou se você tiver também só cola quente, não tem problema, tá? Aplicar um pouquinho, só para posicionar ele no centro da nossa cabecinha. Ok? E agora, nós vamos fazer uma costurinha para fixar melhor ele aqui, tá? Porque senão na hora da gente encher, pode ser que ele fique muito levantado, tá? E se a gente colocar muita cola, ele vai acabar ficando muito duro. Então, a gente agora vai pegar uma linha de costura, pode ser marrom escura, no meu caso aqui, ou preta, eu optei pela preta. Nós vamos fazer, então, um pontinho palito nessa cabecinha, pra fixar esse detalhe na cabecinha. Ó, a linha, ela pode ser a linha de costura comum, tá? De carretel pra costura, pode ser aquela linha de meada também, a linha que você tiver, a linha que você preferir trabalhar, ok? Então, a gente começa o ponto palito, a gente dá um nozinho no final da linha simples, tá? Eu uso bastante linha simples, acho que fica mais delicado, que você dá a nó somente em uma das pontas e a outra tá aqui solta. Ó, ok? Então,
a gente inicia o trabalho de baixo pra cima. A gente passa pelo próximo pontinho, então a gente entra rente ao detalhe. E depois pega o detalhe, mais ou menos uns 2 milímetros pra dentro, a gente entra, tá certo? Então, aqui não tá dando pra ver direito, né? Mas ele vai formando como se fosse uns palitinhos. E a gente vai fazer isso até o final e do outro lado também. Então, eu já costurei aqui, tá? Vou virar no avesso pra vocês verem. Então, aqui, meu último pontinho, como que nós vamos finalizar? Só dá um nozinho, entra no pontinho que a gente já fez. Dá um nozinho. Vai passando a agulha pelos outros pontinhos pra ele ficar firme, tá? Só entrando assim. Dá mais um nozinho. E tá bom. O que mais que nós vamos precisar na cabecinha antes da gente costurar a peça? É fazer os detalhes dos olhinhos, bordar os olhinhos. Então, nós vamos posicionar o molde. Nós vamos pegar uma caneta. E a gente vai dar pequenos pinguinhos pra gente saber mais ou menos aonde começar, né? Onde terminar. Pra ficar certinho o olho, não ficar um maior que o outro, um mais distante que o outro. Tá certo? Então, a gente dá os pequenos pinguinhos pra saber como que a gente vai conduzir os pontinhos. Feito isso, nós vamos usar, então, uma linha preta, dupla, tá? O nozinho pegando as duas pontas. E vamos fazer esse olhinho com um pontinho que se chama ponto atrás. Então, a gente entra aqui. Agora, a gente vai lá na frente e volta a agulha no mesmo buraquinho desse pontinho aqui. Por isso que se chama ponto atrás, porque a gente vai lá na frente e volta, vai lá na frente e volta. Ó, vai lá na frente e volta pelo mesmo buraquinho do pontinho anterior. Tá certo? Nós vamos fazer isso até o final e no próximo olhinho também. Ó, aqui eu já bordei um olhinho, também já bordei o próximo, vou só finalizar, ok? Então, venho aqui atrás, dou um nozinho. Pra linha não enroscar. Dou mais um pra ficar firminho. Certo? Pessoal, lembrando que esse detalhe aqui que eu escolhi fazer com esse material, você pode estar fazendo em feltro, você pode estar fazendo com tecido dublado também, com termocolante, enfim, são várias opções que você tem, que você usa o que você mais gostar, o que você tiver aí na sua casa, tá certo? Então, agora nós vamos unir essa cabecinha. Aí, nós vamos pegar as orelhinhas e vamos dar um pinguinho de cola na pontinha dela, com a cola silicone líquida, tá? E vamos colar aqui atrás. Da primeira parte, tá? Atrás da primeira parte. No molde, eu vou posicionar direitinho pra vocês, eu vou estar mostrando aonde você deve posicionar a orelhinha, tudo certinho, tá certo? Aqui no outro, eu dei uma pequena dobrinha aqui na hora de costurar pra dar um charmezinho nele, mas por fim eu acabei
achando mais bonitinho assim mesmo. Então, se você quiser, é só você pegar a orelhinha, colar ela dobrada, no caso, tá certo? Então, feito isso, a gente posiciona um em cima do outro. E agora, nós vamos começar a casear e a fechar essa peça. Fiz tá minha linha, tá? Nozinho só em uma das pontas, linha simples. Nós vamos começar, então, a casear essa peça. Nós vamos começar ela por aqui, tá certo? Vamos fazer toda essa volta, parar aqui, porque aqui nós vamos encher a cabecinha depois. E também nós vamos estar costurando com a linha preta ou marrom, no meu caso que eu escolhi essa aqui, você vai casear aí com a cor que você escolheu. Então, como começa o pontinho caseado? Eu entro aqui no meio, pego somente um feltro. Certo? Agora, eu uno as duas peças. Entro aqui atrás, pelo mesmo lugar que eu saí aqui, do pontinho. Ele formou aqui, ó, uma argolinha, tá vendo? A gente vai entrar dentro dessa argolinha. Aí, a gente vem pro próximo pontinho. Entrou aqui, pegou os dois lados, tá vendo? Tá enroscando aqui, peraí. E a gente vai fazer o quê? Entrar nessa argolinha que se forma. Certo? Entra no lado, pegando as duas partes. E entra aqui na argolinha. Sempre dando uma puxadinha, uma ajeitadinha, para que seu ponto fique bem bonito, tá certo? Agora, como que a gente faz para unir, né, a orelha aí com as cabecinhas? Então, a gente entra do lado, na mesma distância, tudo igual a gente tá fazendo os outros pontinhos. Atravessa, ó, atravessou os três, pegou cabeça, orelha e cabecinha. Aqui vai continuar formando a argolinha, como sempre. E o que que a gente faz? Aqui atrás, agora, a gente entra rente a esse feltro aqui, ó. E rente o feltro aqui da parte da frente da cabecinha. Feito isso, a gente entra na argolinha. E puxa, dá aquela ajeitadinha. Então, de novo, vai pro pontinho do lado, pega as três partes de feltro. Formou a argolinha aqui na frente. Volta, rente a peça, rente a cabecinha. Rente a cabecinha aqui na frente também. E entra na argolinha. Tá certo? A gente vai fazer isso até acabar essa peça. E depois, até acabar aqui a orelhinha, e depois nós vamos casear normalmente, como nós estávamos fazendo antes, tá certo? Ó, então, eu terminei de costurar, tá? Até aqui o final. Aqui ficou a nossa abertura. E nós vamos agora encher essa peça. Nós vamos usar aqui, na minha cidade, chamado de plumante, enchimento acrílico. Eu não sei como chama aí na sua cidade, mas se você pedir enchimento para as peças em feltro, bonecas, a pessoa ali da loja vai te mostrar certinho qual é o enchimento. Então, nós vamos começar enchendo a peça. E como eu sempre falo, como eu falei no outro vídeo, vai bastante enchimento, viu, gente? Às vezes, a gente encontra algumas pecinhas que ficam meio esquisitinha, meio feinha. E a gente não sabe por quê, às vezes que o nosso trabalho acaba ficando meio feinho. Mas muitas vezes é por causa que não encheu a peça direito. Então, aqui eu terminei de casear a minha peça, tá? Né? De encher, deixei aqui a abertura, enchi. E agora, nós vamos fechar esse pedacinho. Então, nós vamos entrar com a agulha entre
o último pontinho que a gente fez. Deixa eu virar de costas a pecinha pra vocês entenderem melhor. Tá vendo nesses pontinhos aqui? Deixa eu ver se vai focar aqui. Nós vamos entrar aqui no meio, entre esse pontinho e esse pontinho. Tá certo? Agora, a gente vira a peça e volta a casinhar normalmente. Segura bem aqui. E volta a casinhar a peça, certo? Sempre apertando bem. E conforme a gente for caseando, se a gente vê que há necessidade de encher, a gente vai enchendo mais. Ó, aqui tá um pouco vazio, tá enrugado. Então, agora eu vou pegar uma pinça. Com o auxílio de uma pinça, eu vou pondo mais enchimento e chegando pros lados. Mais enchimento e chegando pros lados. E vou fechando aqui, tá certo? Já costurei aqui toda a volta, tá? Enchi onde tava faltando. Terminei aqui meu último pontinho, agora nós vamos fechar essa peça. Então, a gente só entra aqui no mesmo ponto e dá um nozinho. Feito isso, a gente enfia a agulha ali dentro do ponto e sai com ela pra qualquer lugar aqui atrás, tá? É só pra essa linha ficar escondida ali dentro, porque se a gente cortar ela rente ali, pode desfazer todo o nosso trabalho e também vai ficar feio, porque vai ficar aparecendo. Então, a gente fica em qualquer lugar aqui e corta a linha e tá pronto. Então, agora, nós vamos passar para as mãozinhas, né, e os pezinhos. Então, tá aqui as duas partes. A gente faz daquele jeito que eu ensinei, risca molde espelhado, né? E nós vamos, não tem segredo, né? Nós vamos começar a casear, né? Entra de um lado só. Esconde o nozinho aqui dentro. Agora, fecha a peça, entrando pelo mesmo lugar, pelo mesmo buraquinho do ponto. Formou a argolinha, entra aqui dentro. E caseia normalmente. A gente vai casear a peça mais ou menos até aqui, tá? A gente vai deixar um espaço aqui aberto pra gente poder fazer esse detalhe da unhazinha, tá? Que a gente vai entrar com a linha preta lá dentro, tá? Então, eu vou terminar de casear aqui e volto pra mostrar como que faz com a linha preta. Então, pessoal, eu terminei aqui de casear minha peça. Casei até aqui. E agora, eu vou pegar a linha preta. A gente vai usar ela dupla, tá? O nozinho nas duas pontas. E nós vamos entrar com ela aqui dentro da peça, tá? Só com o auxílio de uma pinça, eu vou abrir um pouquinho, tá? Porque o filtro, ele gruda. Vou abrir aqui um pouquinho, ó, pra eu conseguir entrar com a minha agulha ali dentro, tá? Pra não ficar pegando o filtro nem lá dentro, nem o de trás e nem o da frente. E aí, eu saio com ele no meio, ó. Está focando, isso aqui, ó, no meio do pontinho aqui, ó, tá vendo? Saio aqui. Opa. E aí, não tem segredo, né? É só você ver onde você quer marcar esse detalhezinho, essa unha dele. Eu faço umas 2 vezes. E agora, em vez de eu atravessar aqui atrás, eu vou sair lá na frente, no próximo ponto, ó. Mais ou menos a direção que eu quero que fique a outra unha, tá certo?
Arrumo aqui. Agora aqui eu atravesso mesmo, ó. Opa. Tá? Aí esse eu vou jogar lá pra trás. Então, ó, voltei no mesmo buraquinho aqui na frente, porém eu joguei ele aqui atrás. Porque aqui é onde eu vou dar um nozinho, tá? Pra finalizar. E como a gente vai colar esse bracinho, então ele não vai ficar aparecendo, tá? Por isso que eu jogo aqui atrás, que a gente dá um pinguinho de cola aqui atrás. E dá um nozinho, ó. Certo? Corta aqui. E vem aqui e termina de casear. Eu nem tirei a agulha aqui e tudo. Eu peguei uma outra agulha que é pra esse processo ser mais rápido, tá? E aí a gente fecha, termina de casear e fecha a peça. O bracinho eu optei por não encher, tá? Quis dar essa diferenciada. Peguei aqui o porco espinho pra vocês verem de novo. Os bracinhos estão sem enchimento, tá? E os pezinhos estão com. Mas, se você quiser encher os bracinhos, também não tem problema. É igual a gente fez a cabecinha, né? Deixa um espacinho aqui, vai enchendo com a pinça, uma pinça mais fina, tá? Não tem segredo nenhum. Agora, eu vou terminar de fechar essa peça. Então, tá aqui, tá? Terminei de fechar minha peça. Então, tá aqui os dois bracinhos reservados. Agora, a gente vai fazer a patinha. Os pezinhos deles. Então, a gente vai casear ela inteira, tá? Não vai deixar nada de abertura, porque depois a gente vai fazer um rasguinho aqui atrás, por onde a gente vai encher a peça, e depois entrar com a nossa agulha e linha preta pra poder fazer esses detalhezinhos, tá certo? Então, vamos lá casear e fechar a peça todinha. Terminei aqui de casear a patinha dele, os pezinhos. A gente vai virar ele do avesso. E vai abrir um cortezinho aqui, tá? Puxa ele aqui pra ele separar bem, tá? Pra você não acabar cortando o outro lado. Nós vamos dar um piquezinho aqui. Vamos pegar o enchimento, separar de pouquinho. E com o auxílio da pinça, nós vamos enfiar aqui pelo buraquinho, tá? E encher toda essa nossa patinha. Então, eu enchi aqui a peça, tá? Terminei de encher com esse buraquinho aqui. Agora, com a linha preta, a gente entra por aqui, sai pelo... mais né, na altura que a gente quer deixar esse detalhezinho, essa unha, tá? Passo 2 vezes. E a segunda vez eu passo pro lado, né? Eu saio pra onde eu vou começar o outro pontinho. Aí, aqui, eu já saio aqui por fora, tá? Tipo... Dá uma ajeitadinha, tá? Opa! E a gente dá um nozinho aqui em qualquer lugar, tá? Não precisa ficar bonito aqui, se preocupar, porque aqui não vai aparecer. Nós vamos colar essa partezinha. Essa aqui eu fechei com a linha bege, mas aproveitando a linha aqui, só dá uns pontinhos aqui atrás, tá? Para dar uma seguradinha nesse enchimento, ó, pode ser com a linha preta mesmo, tá? E já dá um nozinho, tá? Agora é só cortar.
Então, tá aqui. Dá uma ajeitadinha, se achar que ficou torto, não ficar no lugar que você queria, tá? Então, aqui tá as patinhas e a gente também reserva. Agora, nós vamos fazer o focinho, tá? Tá aqui a parte dele. Nós vamos dobrar ele pelo avesso, pelo lado do avesso. E vamos casear aqui e aqui, tá certo? Terminar aqui. Pode ser com a linha dupla, tá certo? Então, nós vamos começar a casear essa peça. Ah, aqui você não entra... Peraí, desculpa, gente, esqueci esse detalhe. Aqui, pra casear, você não entra no meio, tá? Porque senão na hora da gente desvirar, vai acabar aparecendo. Então, aqui a gente pega já os dois mesmo, tá certo? Os dois feltros, o nozinho vai ficar aqui atrás do outro lado do avesso, tá? Aí, entra pelo mesmo buraquinho, entra na argolinha e continua caseando essa peça. No outro vídeo do passarinho, esse é o segundo vídeo meu aqui do canal, eu tinha feito um vídeo do passarinho, que foi o primeiro. Eu tinha dado a dica pra quem não tinha muita prática com o caseado, pegar a caneta, piloto, fazer 2 risquinhos aqui na unha e se guiando por esses 2 risquinhos. Dessa maneira, o caseado, ele ia ficar sempre constante, né? Sempre certinho. Então, se você não viu ainda e é iniciante no feltro, dá uma assistida no vídeo do passarinho que eu ensino bastante coisinha lá, tá? Mais do que eu tenho ensinado aqui. Só volta pra não cortar tão rente, tá? Agora, nós vamos desvirar essa peça. Qualquer coisa, dá uma ajudinha aqui com a pinça, tá bom? E tá aqui a pecinha desvirada, tá? Esse detalhezinho aqui não tem problema, que fica a costurinha meio aberta, aparecendo a costura, porque nós vamos passar a linha preta, tá certo? Então, feito isso, agora nós vamos encher aqui, que é super rapidinho. Faz uma bolinha pra fixar melhor, tá? E mais um pouquinho. Aqui eu coloquei até demais. A gente pode cortar. Tirar um pouco o excesso. O que nós vamos fazer? Nós vamos segurar firme aqui agora, tá? Pra esse enchimento não escapar, afunda ele bem. Nós vamos ir com a cola líquida, com a cola de silicone líquida. Opa. E vamos passar em toda a volta, tá? Pegando o feltro, tá? Pegando aqui, ó, essas laterais aqui do feltro. Vamos apertar. E vamos colar num pedaço de feltro, tá?
certo? Dá uma apertadinha. Ele vai colando certinho, tá? Feito isso, depois de seco, é só vir aqui e recortar em volta. Então, agora nós vamos entrar aqui no meio, levar ele até lá na pontinha, na agulha. E novamente, entrar aqui no meio, levar na pontinha, pra ele cobrir, tá? Essa costura que a gente fez e dar esse detalhezinho preto da boquinha dele, tá certo? Então, aqui vai bastante, tá? A gente faz quantas vezes for necessário, tá bom? Não tem problema nenhum. Mais uma vez. Tá? Ajeita, tá bom? Que ele fica certinho. Feito isso, a gente entra aqui um pouquinho do lado só, tá? Pra gente poder pregar nossa perolinha. Então, põe aqui, né, a nossa miçanguinha. Entra aqui e já sai aqui novamente, tá certo? Passa aqui por dentro. Dá uma apertadinha. Dá uma achatadinha. Entra aqui e sai nessa parte de trás, tá? Se vocês escutarem barulho de uma bebezinha, é minha filha, tá? Tá aqui do meu lado. E a gente dá um nozinho aqui na parte de trás. Certo? O corpinho tá aqui, tá? Já tá pronto, mas é igualzinho eu fiz as outras peças. Risca ele espelhado e faz o caseado. A gente começa o caseado aqui e para aqui pra deixar uma abertura e enche ele pelo meio, tá certo? Não tem segredo nenhum, só isso. Agora a gente vai pegar a manta lá pro chinelo, posicionar o molde do espinho, riscar com a caneta normal e cortar, tá certo? Então, tá aqui minha peça pronta, recortada, tá? Só risquei e recortei, não fiz mais nada, tá? Então, agora a gente vai passar essa parte pro feltro, tá? Eu escolhi o feltro preto, que como é um marrom aqui bem escuro, eu não tô aqui no momento com um marrom tão escuro assim, mas o preto, ele dá certinho. Então, nós vamos, no avesso, passar cola silicone líquida. Passa bem nas pontas mesmo, pra colar bem nessas partes dos espinhos. Então, nós vamos passar por toda a volta essa cola, tá, gente? Eu vou terminar aqui e já volto. Então, tá aqui, ó, passei a cola silicone líquida em toda a volta, tá? Um pouquinho aqui no meio, e nós só vamos jogar agora por cima do feltro. Tá? Apertar bem. Aí, deixar secar um pouquinho. E aí, nós vamos recortar novamente aqui rente a manta e tirar todo esse excesso de feltro, e a peça pronta, tá? Então, aqui tá a manta e aqui o feltro preto. E agora é só a gente colar tudo. Então,
Nós vamos começar colando o focinho aqui, na cabecinha. Olha que gracinha. Aí também tem as bochechinhas, tá? Rosinhas. 2 círculozinhos pequenininhos, tá? Nós vamos estar, então, passando pra colar a cabecinha. Essa parte eu prefiro assim, colar com a cola quente, que eu acho muito melhor. Porque ela cola mais rápido, tá? Mas se você não tiver, se eu tiver só a líquida, pode ser. Se eu colo silicone líquido, não tem problema nenhum. É que aqui tá tempo de chuva, então demora ainda mais pra secar, né, a silicone líquida. Então, passei cola, centraliza. E prontinho. E eu colei o focinho na cabecinha, tá? Colar agora as bochechinhas. A colinha tá meio velhinha, tá meio ruim já. Eu colei aqui as bochechinhas. E eu deixei a cola quente aqui esquentando enquanto tava colando essas partes, porque ela é um pouquinho mais rápida. O tempo aqui tá chuvoso, então tá um pouquinho difícil de colar. Então, eu vou passar cola aqui no corpinho. E pôr a cabecinha aqui, tá? É só pra gente pôr ela assim, centralizada, não perder, porque nós vamos ter que costurar essa cabecinha, tá? Que ela é meio pesadinha, então pra parar em pé, fica meio ruim deixar ela só colada, tá? Por aqui. A gente já pode aproveitar pra colar os bracinhos também. Tá? Passei cola aqui atrás. Já aproveitar também colar os pezinhos. Tá? Só uma apertadinha, porque cola quente é uma cola mais fácil, né? Agora, nós vamos costurar essa cabecinha no corpinho, tá? Com pontinhos invisíveis. Vou preparar a linha aqui e já volto. Linha aqui, dupla, tá? Nozinho nas 2 pontas. E nós vamos entrar com ela aqui, bem próximo à cabecinha, tá? Nós vamos fazer um pontinho invisível, ó. Pega um pontinho lá. Aí, na mesma direção daqui, a gente costura aqui. Tá vendo? De novo. E a gente vai fazer isso por toda a volta. Aí, depois que a gente puxar, ó, elas vão se unir, desaparecer. Por isso que chama costura invisível, tá? E aí, a nossa pecinha, ela vai ficar mais firme, tá certo? Eu vou terminar de fazer aqui por toda a volta da cabecinha. E já volto pra gente terminar ele, certo? Toda a volta aqui nele, tá? Parei aqui. Agora, eu vou fazer um nozinho e finalizar.
Agora com a cola quente, nós vamos passar colinha nas costinhas dele. Pra gente poder colar o espinho agora, tá? E também na cabecinha. Certo? Olha que gracinha que ficou o nosso porco-espinho. Fica muito lindo, esse material é muito legal. E, como eu disse antes, é tranquilo, tá? Pra costurar, casear ele, tá? Agora nós vamos fazer o lacinho e já fica pronto o nosso porco-espinho. Nós vamos pegar uma fitinha, cortar ela com uns 9 centímetros, tá? A gente dobra aqui, encontra o meio dela, tá certo? Pode ser uma fitinha de cetim, do que você quiser, tá? A gente queima aqui as pontinhas com isqueiro, tá? Dobra assim aqui no meio, não tem segredo nenhum, ó. Abriu, achou o meio, dobrou, dobrou. E a gente agora vai fazer um alinhavo. Só pegar minha linha preta aqui, já vou. Então, a minha linha. E agora a gente vai fazer o quê? Só alinhavar, certo? Só alinhavar, certo? Opa, caiu minha agulha aqui. Agora a gente dá umas voltinhas aqui, tá? Certo o laço aqui. Certo, no meio certinho, tá? Dá uns pontinhos aqui atrás. Opa, ela entrou aqui. Novamente, só dá uns pontinhos aqui atrás. E a gente já pode colar esse lacinho. Opa. Puxar esse nozinho pra ficar escondido. Agora é só passar cola quente. E aplicar, tá certo? Aqui, fofurinha. E tá pronto o nosso porco-espinho, gente. Fica realmente muito fofo, uma gracinha. Qualquer coisa, vocês podem deixar aí nos comentários, alguma dúvida, qualquer coisa. Se vocês quiserem algum outro vídeo, se vocês quiserem deixar alguma sugestão do que eu possa ensinar no próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Então é isso, gente. Esse foi o passo a passo de hoje. Se você quiser baixar o molde, aqui na descrição desse vídeo vou estar deixando um link e você vai receber ele diretamente no seu e-mail. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você estar recebendo as notificações quando eu postar outros vídeos de passo a passo, ok? Um beijo e até a próxima!